Mais um Café com Negócio chegando no seu canal 31 da Rede Super. Que gostoso estar aqui com você, você aí em casa, ligado conosco. E como sempre, o Café com Negócio tem uma essência baseado em Gálatas 6:10, que quando você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça, principalmente aos de casa. Que saudade que eu estava, sabe de quem? Além de você? Dessa pessoa magnífica que está aqui do meu lado. É verdade, Gediel. Gediel, falar um negócio pra ti. Pensa na saudade que eu estava de você, Gediel. Mas não faz tanto tempo assim. Eu passo na rua, esses dias eu estava na rua, uma pessoa que assiste o Café com Negócio, eu pensei que ele ia falar de mim. Caí do cavalo. Falou, e o seu amigo Gediel, Carloto? Satisfação, Gediel. Isso, que alegria, Arquimedes. Nós estamos aqui, mais um programa Café com Negócio. E esse objetivo que nós temos de levar conhecimento, dicas de negócio, trazer pessoas extraordinárias aqui com conteúdo, para levar esse conteúdo riquíssimo. Você pequeno empresário, grande empresário, você empreendedor, você que nos acompanha aí, que está pensando em empreender, o Café com Negócio leva para você esse desafio, esse conhecimento. E olha, vai lá. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, tanto pelo canal 31 da Rede Super, mas também pelo canal do YouTube. Sim, né? Então, é verdade. manda o link para as pessoas aí, olha, Café com Negócio. Esse é o canal do conhecimento, esse é o canal que leva conhecimento não só de empreendedorismo, mas também de vida. É verdade, propósito. É verdade. verdade. Então, olha, esse é o programa que você tem que acompanhar. E assim, ó, e é interessante as pessoas entrarem no nosso Instagram. Porque o nosso Instagram tem informação quase que diária lá. Né? Porque o mundo do empreendedor é assim, né? É inovando, renovando todos os dias, né? É isso aí. E o Instagram nosso está aí para você nos acompanhar. @Café com Negócio PIB. Isso aí, Café com Negócio. Isso. É no singular, sempre lembrando, né? É isso aí. Estamos lá. E porque ali tem muitas novidades, né? Porque além do programa Café com Negócio, nós temos os eventos, né? O Café com Negócio presencial, onde o empreendedor vem, a empreendedora vem, traz seu cartão, traz seu fly. Palestra extraordinária. É isso aí. Então, um tempo de network, um tempo de você falar do teu negócio. Olha, e o programa de hoje está muito especial. Não, está muito especial. Mas, Gediel, antes de falar de especial, Gediel, olha essa mesa. Sabe quem patrocinou essa mesa? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando as pessoas falam do café, além de falar de você... Não, de mim não fala, Gediel. Eles falam da mesa. A mesa. Essa mesa. Porque não poderíamos falar de negócio, e não poderíamos falar de empreendedorismo, não poderíamos dar dicas aqui. Porque o programa, como é que é o nome do programa mesmo? Café com Negócio. Então nós temos que ter essa mesa que está linda. E agora é o tempero da fé. O Jackson veio com carinho aqui, montou para nós, a Sônia. Então o tempero da fé na rua Bento Viana, número 1200, ali anexado aqui com a PIB, né? Isso é legal. Você sabe uma coisa, Mark? O que esse café lindo que a Sônia nos proporciona aqui, mas eles não são só uma empresa de café, de café colonial. Então tem almoço todos os dias, o tempero da fé, olha que coisa boa, que beleza, né? Além de ser também uma fonte de renda para a área de missões. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Então, de segunda a domingo. Domingo. Todos os dias. Todos os dias você pode vir almoçar aqui na PIB, Rua Bento Viana, número 1200, com estacionamento fácil. Vem almoçar, um buffet maravilhoso, e à tarde venha tomar esse café aqui maravilhoso. E tem mais, Gediel. Então precisa agradecer também a Use Móveis, né? Use Móveis, olha aí. Esses móveis lindos, tapete, cadeira. Só não tá mais bonito por causa de nós dois, Gediel. Mas esses móveis compensam. Mas você é muito lindo. O nosso telespectador tá vendo você pela primeira vez de barba. De barba, é verdade. Inovando, né? Que coisa visual novo, ano novo. Ficou bom, né? Mas o Gediel, e os nossos patrocinadores, Gediel? Precisamos agradecer eles, Gediel, porque eles são essenciais para esse programa, Gediel. E olha, Arquimedes, são empresas com propósito, empresas que abençoam você que está nos assistindo. Porque, na verdade,
nós apresentamos ao longo do programa, nós apresentamos próximo de 50 É empresas. verdade, é verdade. De forma gratuita, nós anunciamos aqui um oferecimento, obviamente, da Rede Super, também da Primeira Igreja Batista, né? Mas apoiado por esses homens e mulheres empresários que têm as suas empresas um propósito Sim. de abençoar. Eu Então, posso começar pela primeira? por favor. Do nosso amigo Alisson, né? Outdoor Media, mais de 60 anos no mercado. Então, para você que está em casa, você anda pela cidade e vê aqueles painéis lindos, não é? Aliás, Lindo. eles são de vanguarda, São, né? Uma são empresa pioneira que aí foi no pioneira mercado, isso aí. nesses painéis de LED e tal. Enquanto você via aqueles painéis de lona, até tinha aqueles outdoor antigos. Sim. A Outdoor Media já estava na frente, Tá na frente, né? isso aí. Fazendo essas mídias digitais, né? Então, nosso querido Alisson, Isso, né? gosta do Outdoor Media. Outdoor Media e também Opa, o grupo Vepper. isso aí. O grupo Vepper do nosso querido amigo Johnny. Um grande apoiador também do Café com Negócio. Verdade. É uma empresa que presta serviço, é uma consultoria especializada em planejamento e execução de projetos de segurança patrimonial, facility. É isso uma aí. empresa abençoadora também, uma empresa cristã. E é um apoiador do Café com Negócio. E trabalha também com propósito, né? É isso aí. Vale muito a pena. Você de repente está precisando da sua empresa aí, o facility, né? Precisando de repente a segurança, é com a Vepper. Segurança de patrimonial, você que tem uma empresa precisa de segurança, você que precisa da área de facility mesmo, É isso aí. uma zeladora, mão de obra uma mão de obra terceirizada, é Vepper. E olha, deixa eu falar um negócio para você. Vai, você pode. A Vepper tem um propósito lindo, cara. Diga lá. Todas as terças e quinta-feiras eles fazem um culto É isso dentro aí. da empresa, cara. Olha que lindo Já tive a isso. honra de estar lá, é uma benção. Uma coisa, É já uma pregou benção. lá? Não é qualquer um que prega lá. Eles deram lá a Uma oportunidade. chance para você. O nível lá embaixo, mas eu falei, cuidado, mas vamos lá. Que legal. Mas temos mais empresas. Do Emerson, né? Ei, querido Emerson. Ei, a Nutrivitaminas. E é simples a dica, é nutrivitaminas.com. Entra no site, na plataforma deles. Gidiel, o que você pensar de vitaminas, eles têm, Gidiel. Vitaminas alimentares de A a Z. É isso aí. Com as melhores marcas e variedade. Olha, suas vitaminas e suplementos com o menor preço e ainda parcelado. Vai lá, visite Nutrivitaminas do nosso querido Emerson. Que gostoso, né, Gidiel? Cafezinho de verdade. É Eu de e verdade você, mesmo de isso verdade, aqui? de verdade. Não é Eu e cenográfico. você. Mas, Gidiel, Pão de queijo de verdade. Gidiel, mas olha aqui, ó, presta atenção aqui. Você sabe que um grande desafio do Café com Negócio é trazer os nossos convidados. Você sabe verdade, disso, né? é verdade. Por quê? A pessoa que vem, como ela, quem é a pessoa. Agora sim, Gidiel, os convidados de hoje, o nível É dupla, né? é duplo. Olha Gente, só. homem e mulher de Deus. Gidiel, Casal o histórico abençoado. deles. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu não sabia, ele é uruguaio. Olha só. Uruguaio. Então temos atenção. Olha aí. Break news. Olha aí. Nós temos um convidado internacional É isso hoje aí. no programa Café com Negócio. Ó, Gidiel, eles são pais, né, da Isabela, do Natália e do Benjamin, ok? Ele é empresário do mercado de futebol, tá? Consultor, homem de Deus, tá? Ela, escuta aqui, hein? Escuta aí, Gidiel. Palestrante, discipuladora e influenciadora. Uau. Quem são, Gidiel? Marcelo Lipatin. Lipatim. Lipatin. E a Iane. Marcelo, obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo no Café com Negócio. Obrigado a vocês, é um prazer estar com vocês. Que bom recebê-los Iane. aqui. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, no Café com certamente Negócio. vocês vão enriquecer muito esse programa e eu estou certo que os nossos telespectadores não vão desgrudar aí do nosso programa durante esse tempo, porque muito conteúdo, riquíssimo conteúdo vai sair hoje. Não deixe de continuar com o Café com Negócio de hoje. Nós vamos ter aqui momentos importantíssimos, pérolas especiais. Nós vamos ter aqui
falando de empreendedorismo, falando de carreira, né? Falando de oportunidades de mercado, né? Falando do Uruguai, por que não? É verdade, Falando é verdade. do mundo digital. É verdade, Eu acho que claro, vamos ter, assim, vamos. Vai várias fluir dicas. muita coisa. Ô, Gediel, preciso chamar já o nosso primeiro bloco, mas antes, deixe o nosso WhatsApp para quem quer mandar o seu vídeo, o seu negócio, para que nós possamos anunciar aqui no Café com Negócio com custo zero, né? É muito fácil. Você entra em contato com a gente através desse WhatsApp, que é 41, que é Curitiba, 984750707. É o WhatsApp, o contato do Café com Negócio. Você manda o seu material. Ah, eu sou dono de uma serralheria e quero anunciar no Café com Negócio. Nós queremos abençoar a sua empresa. Mande para cá, faça um videozinho, ou contrate um profissional, porque a gente orienta aqui que tem que apresentar bem a empresa. Claro. Então mande o videozinho, ou faça um briefing, mande para cá pelo WhatsApp, mande algumas fotos daquilo que você faz, Claro. que nós montamos, Isso inclusive, aí. isso para você. E com a sua voz, hein, Gediel? Com a minha Com a não, sua mas voz. a sua vai ficar Não, muito a melhor. minha não, a minha não. Mas nós temos vozes melhores aqui. Com certeza. Vamos te ajudar. Mande para cá, nós teremos o maior prazer e a satisfação de anunciar a sua empresa, abençoando a sua empresa. Agora, quero dizer uma coisa para você. Diga. Dica agora. Olha aí. Você que vai mandar para cá, nós anunciamos, a igreja não tem responsabilidade nenhuma, nem a Rede Super, das empresas que nós anunciamos. Mas nós cremos que, se você está mandando para cá, você é uma empresa que tem propósito. Nós pedimos a Deus que a bênção do Senhor seja sobre a sua empresa. Mas seja honesto. Faça o melhor da sua empresa e daí mande para cá o seu vídeo que ainda mais você será abençoado. É isso aí. Gediel, preciso chamar o primeiro bloco e no segundo bloco, Iane e Marcelo e Iane com a gente. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá para o primeiro bloco. Eu montei uma startup porque quero usar a tecnologia para quebrar fronteiras. Eu empreendo para conquistar meu espaço. Sou representatividade, sou todo mundo da comunidade. Como MEI, sei que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Então eu crio o meu caminho. E quem abriu as portas para mim foi o Sebrae. Foi pelo Sebrae que eu me conectei ao ambiente de negócios que deu aquele boom. É onde eu chego, conto a minha história e sou acolhida. O Sebrae é minha fonte de informação, curso, mentoria, tudo. Eu era uma startup que buscava um parceiro para impulsionar minha vida e meu negócio. E quando encontrei isso no Sebrae, eu fui além. Eu percebi que sou parte de algo maior. Tenho uma rede de apoio comigo. Agora estou pronta para reescrever meu futuro. E transformar o meu país. Olá, meu nome é Eliette Toscano, eu sou fonoaudióloga aqui da Fonocenter. A Fonocenter trabalha em dois segmentos.
na saúde auditiva, realizando o diagnóstico e o tratamento da audição para aqueles pacientes que têm alguma dificuldade auditiva e também na adaptação de aparelhos de pressão positiva, mais conhecidos como CPAP. Eu convido vocês a conhecer a nossa estrutura. A empresa Nutrivitaminas é a sua escolha confiável para suplementos e vitaminas. Oferecemos produtos de alta qualidade para promover sua saúde e bem-estar. A saúde e o bem-estar andam juntos. Mas você precisa ter em mente que existem alguns pilares fundamentais para que sua qualidade de vida esteja realmente em evidência: a nutrição, os exercícios, dormir e relaxar. Escolha Nutrivitaminas e comece sua jornada rumo a uma vida mais saudável hoje mesmo. Todas as compras podem ser feitas pelo nosso site, nutrivitaminas.com, e entregamos para todo o Brasil. Retomando já o primeiro bloco do Café com Negócio, que a gente já passou o primeiro para o segundo já, Gidiel. Você viu que legal? Várias empresas aí que nós anunciamos Vários nesse negócios. primeiro bloco. Vários Tá? negócios. Fique com a gente, você que quer comprar hoje ou até vender, tá aí a oportunidade. Fique com a gente até o final. Gidiel. Muitas empresas ainda serão É anunciadas. aquilo que a gente sempre fala, não saia de casa para comprar qualquer coisa antes de assistir o Café com Negócio. na Rede Isso aí. Super Canal 31. Muito bom. E também nas redes sociais, no canal do YouTube, Sim. tanto no canal do YouTube do Café com Negócio, como também Da PIB. da PIB Curitiba. Curitiba. É Acompanha verdade. a gente. Agora, Gidiel, é tão gostoso falar com você porque você flui a conversa, né? Mas o Amado, nós temos convidados aqui melhor que a gente. não é? Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Trazer eles para conversa, né, É Gidiel? isso aí. Não Que é? bom receber o Marcelo e a E a Yane. É um casal que tem uma história linda. Sim. O Marcelo, Uruguai, que não tem nem sotaque. Não tem, é verdade, é verdade. Que legal. A Yane também, influenciadora, discipuladora. Vamos começar com o Marcelo. Vamos lá. né? E aí, Marcelo, conte um pouquinho dessa sua história, trajetória, infância, Brasil, carreira. E aí? Legal, obrigado. Mais uma vez, obrigado por estar com vocês, né, juntamente com a minha esposa. Eu nasci no Uruguai, em Montevidéu, né, com 7 anos de idade vim para Curitiba por trabalho do meu pai. Sempre o futebol fez parte do meu sonho, né, do objetivo assim, que eu tinha de vida. Comecei no futsal, né, depois aos 18 tive a oportunidade de ir para a França, onde comecei a minha jornada. Conheci a minha esposa no final de 98. Se conheceram lá. Nos conhecemos aqui, No Brasil. né, no retorno para Curitiba. E aí em 2000 nós casamos. Casamos, a Yane fazia engenharia civil na Faculdade Federal, tinha já um trabalho. E ela optou por seguir a caminhada comigo, né? Daí nós começamos a nossa empreitada juntos. Temos 3 filhos. Isabela, de 21, casou-se há uma semana. Olha só. Jogador de futebol. Olha que coisa, né? Por que será? A Nath com 19 e o Sim. Benjamin com 15. Olha aí que bacana. Show. Gidiel, aproveitando você já perguntar para a Yane. Ô, Yane, e aí esse papel que eu te sigo, né, nas redes sociais, tá, para avisar aí. Você trabalha também com pastoreio, né? Eu vejo você ali, seu discipulado, quase que diariamente. Quase não, diariamente, tá lá. E conta para nós aí, como é essa história sua. O Marcelo já deu uma brifada aí da história de vocês, do casamento. E você, como que é a Yane? Então, tudo começou, né, muito um estudo bíblico mesmo, né, com a palavra de Deus mesmo. Durante esse período de casados, muito tempo o Marcelo ficava concentrado nos jogos e nós morávamos em países diferentes, então o tempo que nós tínhamos, né, o tempo que eu tinha realmente era para mergulhar na palavra de Deus. E eu creio que ali o Senhor já estava preparando para aquilo que eu trabalho hoje, né? Que é com propósito mesmo, de Com propósito, carreira, né? exatamente. E até eu achava que aquele tempo
que eu estava ali, e às vezes em países diferentes, com línguas diferentes, né? A gente às vezes não encontrava uma igreja, porque os jogos normalmente eram finais de semana. Sim. Mas aí eu mergulhava na palavra e ali o Senhor disse para mim que já estava me preparando, né, para aquilo que Ele tinha para hoje, para o tempo que nós temos vivido hoje. Então hoje eu compartilho a palavra, o estudo bíblico, né, então é diário mesmo. Que legal. E até eu queria já aproveitar esse... Para os dois vai a pergunta, aí ver quem responde, né? Para essa questão de conciliar, né, o ministério, o trabalho, porque é muito dinâmico o mundo de futebol. É muito dinâmico, embora hoje você não atua como atleta, mas você empresaria, né? Você tem a função ainda no mercado de futebol. E como vocês trabalham com tempo, 3 filhos, agora 2 em casa, é isso? Isso. 2 filhos em casa, né? O maridão para cuidar, a esposa para cuidar. Quarto, né? Porque Tem mais isso. né? Eu sei o que é isso. É verdade, é verdade. E como vocês trabalham nessa dinâmica toda? A nossa filhota casou semana passada, e dentre o tempo que nós tivemos para compartilhar ali alguns conselhos para ela no casamento, nós falamos para ela, filha, imita a sua mãe, né? Seja igual a sua mãe, como ela foi e tem sido ao longo desses quase 25 anos de casado. Por que eu digo isso? Porque a Iane é a grande responsável, né? Por toda essa gestão de tempo, por essa qualidade, né? Aquela auxiliadora idônea que a palavra de Deus fala, a gente encontra nela. Então o tempo ele é sempre trazido de uma forma muito clara por ela diante de tantas atividades. Futebol, né? Ela viveu comigo essas andanças do futebol, foram 7 países juntos, né? Então depois os filhos, a gente criou os nossos filhos longe de casa, né? Isso foi maravilhoso porque a gente aprendeu, né, a como cuidar deles. A Isa é mexicana, por exemplo, né? O Benjamin ele é português, então é o nosso desafio, né? Mas o mais importante é a gente realmente não perder a nossa visão, né? Que é a nossa família, que é o maior negócio que a gente tem. Claro. A carreira de um atleta de alta performance, um atleta profissional de futebol em especial, ela, teoricamente é uma carreira curta, né? Alguns têm grande sucesso, como você teve tantas passagens por grandes times do mundo todo, mas chega um momento que essa carreira encerra e você ainda, cara novo, casal jovem ainda, com filhos, já é sogro e sogra, mais casal jovem, né? E essa virada de chave, que daí você precisa efetivamente empreender, né? Mesmo que fazendo a gestão dos seus bens, mas você precisa continuar tendo receita. E aí, como é que é essa virada de chave? Ela é desafiadora. É desafiadora porque é uma nova etapa da sua vida. Nós paramos com quase 34 anos, né, jovem, né, e realmente entender que aquilo findou, né, olhar para trás com a sensação de dever cumprido, aproveitar o tempo, né, aquilo que o futebol nos deu em todas as áreas, né, cultura, financeiramente, para depois... ou seja, começar uma nova etapa. É desafiador. Para onde você vai? Você pode ser treinador, você pode ser empresário, você pode abrir uma padaria, né, uma imobiliária, ou seja, é uma virada de chave importante que realmente a família precisa dar junto, né, porque é uma etapa nova. E essa questão de família que você falou, Iane, e aí como que fica você, né? Porque você trabalha nos bastidores. O maridão tá lá, cuidar dos filhos. E tem a imagem também para cuidar, né, da família, porque às vezes a pessoa está assistindo o futebol, está xingando o atleta, está xingando, esquece da família dele, né? Xingando o clube. E como que você conseguia absorver e cuidar disso tudo? Porque tem os filhos também, que você tem que fazer uma blindagem para os filhos, né? É verdade, o cuidado, né? O cuidado com ele, igual ele acabou de falar sobre essa mudança de chave, né? Só pegando o gancho, uma coisa importante são todos a forma do trabalho dele durante o tempo em que ele jogou e a forma que ele tratou e lidou com os diretores dos clubes, com o pessoal que trabalhava, que fez com que depois que ele terminasse de jogar, ele permaneceu os contatos desses clubes, né? Mantiveram esse contato, né? Para ele já ir para essa outra função de empresário. Então isso assim foi muito, muito bom mesmo. E dentro disso, né, que entra o lado da mulher, e eu sempre amei estar em casa e cuidar dos meus filhos e cuidar do meu marido e entender
que o trabalho dele, a gente até brinca e fala assim, só faltava amarrar a chuteira, né? Porque ia mesmo, né? A gente viveu tudo muito intensamente, muito juntos, né? Como uma visão mesmo, sabendo que aquele tempo, aquela era a nossa prioridade do trabalho e da família. Então eu era o suporte dentro de casa, né? E assim a gente ia caminhando juntos. Que legal, né? E assim, né? O mais interessante quando a gente olha hoje, o que Deus preparou para vocês viverem hoje, né? E esse é o ponto que eu queria entrar, Marcelo. E como é que é viver a tua fé? E aí eu já pergunto, quando iniciou isso? Se vem de berço ou quando você teve esse encontro com Deus, com Jesus? E aí, carreira, fé, como foi isso? E depois família, né? Sensacional. Eu venho de uma família judia, né? Venho de uma família judia. E o Senhor me alcançou quando eu tinha 16 anos, na escola. Né? Meu pai tinha falecido um ano antes. E um amigo insistiu com a minha vida, né? Queria conversar comigo nos recreios, né? E isso em Curitiba? Em Curitiba, Colégio Dom Bosco, né? Hoje é o Dr. Fernando Gortz, né? Um amigo querido. Uau. E ele insistiu com a minha vida. Eu lembro que aos recreios ele conversava e quando ele me pegava, aquilo ardia no meu coração. Eu jogava futebol já, tinha sonho, e aí eu quis fazer um negócio com Deus. Eu falei, Senhor, me ajuda aqui que eu vou para você. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, né? Realmente fez com que o futebol fosse sempre uma ferramenta, né, para minha educação, né? Não somente como atleta, mas naquilo que concerne a minha vida com Deus, a nossa vida com Deus. E aí começou a etapa, né? Os fracassos da vida do atleta são muito interessantes, porque a gente às vezes fala do sucesso, né? Mas os fracassos são os que nos forjaram, as ilusões, né? Os momentos desafiadores que a gente passou junto, né? Então isso foi fundamental para o nosso, tem sido fundamental para o nosso crescimento. Não, e é interessante você falando tudo isso, eu sou uma pessoa muito família também, né? Aí por isso que volto aqui, né? Os filhos, tal, a dinâmica. Mudar de cidade, né? Não, de país, de cultura, né? Como levar isso aí? Escola para o filho, por exemplo, você falou de morar na Grécia, é isso? Sim. Morar Sim. na França, México, Japão, México, né? E trabalhar tudo isso aí, Anny. Era complicado, É? né? Por isso a importância, o bom é que as crianças ainda eram pequenas no começo, quando a gente veio para o Brasil, né? Aí a gente sentia um pouco de dificuldade na escola com a Isabela, foi até um dos fatores que ajudou a gente a ver o próximo passo em relação ao futebol, né? Essa mudança de chave dele. Então, mas assim, a gente sempre... Dentro de casa, a gente sempre foi muito, como que eu posso dizer? Né? Muito claro, muito transparente, e intencional em relação a tudo isso. É que a vida do atleta, ela chega um momento que ela começa, né, numa descendente. Né? Sim, é natural. Perceber isso, eu acho que é importante, porque você não precisa ficar esticando, né? Sim. Então, nós finalizamos com quase 34 anos, com a sensação de que valeu. Sabe? Olhar para trás e todo o esforço que nós fizemos, né, que foi feito, valeu a pena. E você hoje, como você poderia dizer que foi a sua carreira desse tempo como atleta, e depois você pode até responder como hoje empresário, como é que você administrou a tua fé nesse ambiente? Não é um ambiente muito fácil para você ser um atleta cristão autêntico. Como é que você administrou isso? É que eu vejo que não tem como não administrar. A gente não tem como separar, né, a nossa vida com o Senhor dentro de campo. Né? Eu lembro que tivemos vários desafios, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele sempre nos fala. Né? Então, vivemos, por exemplo, culturas, países diferentes, mas Jesus sempre esteve com a gente. Né? Então a gente ia para campo, jogava, não jogava, muitas vezes que o treinador não me escalava, né? Como é que tinha que ser o comportamento, né? Nós éramos convidados, as pessoas falavam, não, você não pode aceitar, e você tem que se impor, e a palavra de Deus não fala nada disso, né? Cara, a gente tem que servir, se o treinador está ali é porque ele foi colocado pelo Senhor, ele tem que ser submisso, tem que trabalhar, né? E aí nisso tudo, Yanni, eu queria te chamar para conversa, vamos te chamar mais um bloco, mais um bloco, mas eu quero te perguntar agora, você vai me responder no segundo bloco. Sobre o discipulado que você faz, como que você trabalhou nesse tempo todo, né? Porque às vezes você trabalha, vive às vezes 6 meses ou 1 ano
em um lugar e muda. E como que você trabalhava nisso tudo, né? No discipulado, para manter, embora a gente fala que discipulado não tem fim, né? Essa é a verdade, né? Não tem fim. Você começa, não sabe quando termina. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas no próximo bloco, pode ser? Tudo bem? Vamos lá então, Vamos lá? para o próximo bloco e daqui a pouco muito mais com o Marcelo e a Iane, falando da sua vida, da sua carreira, tem muito mais, muitas dicas ainda. Vamos lá. E não sai do canal 31. É isso aí. Vamos lá só. Confiança é a soma entre relações sólidas e a certeza de que serviços com qualidade geram resultados positivos. Na Vepper, não entregamos apenas um serviço de ponta a ponta, mas também a garantia de que estamos alertas o tempo todo. Somos autorizados pela Polícia Federal a atuar nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Inovação, versatilidade e excelência no atendimento são elementos fundamentais no nosso dia a dia, que fazem da Vepper referência em segurança patrimonial e segurança pessoal. Vepper, excelência em segurança. A história da Uzi é uma história muito legal, assim. A gente já vem de um tempo trabalhando com mobiliário de design e o meu sonho e o do Rafa sempre foi trazer o design assinado e que ele fosse democrático, plural e acessível para todas as pessoas. E quando a gente conheceu os produtos da UTIS e dos outros fornecedores que a gente trabalha, a gente percebeu que eles tinham muita conexão com o que a gente queria fazer. E aí que nasceu a Uzi. Esse nome Uzi significa novo, em finlandês, que é um novo momento, novas coisas. E o termo Uzi é tipo use, de usar, me use. Então a gente trouxe isso para dentro do nosso negócio, da nossa loja. O que importa pra gente aqui de verdade, assim, não são tanto as coisas, mas as pessoas. Quando a gente pensa em vender uma mesa de jantar, a gente não pensa em vender a mesa em si próprio produto. A gente pensa nos momentos que vão ser feitos nessa mesa, o quanto as pessoas vão ser felizes no Natal, no jantar, no aniversário. Então a Uzi, ela nasceu com um propósito, esse propósito de unir pessoas, mas não perdendo o design do mobiliário, se conectando dentro das casas, das famílias. Esse é o significado real, assim, da Uzi. Matos e Seja Nosca Advogados Associados. Acreditamos que é possível exercer a advocacia com honestidade e justiça, baseados em princípios éticos e cristãos, que levam à transformação de pessoas, à realização de seus propósitos e o aumento de suas receitas em um ambiente seguro e confiável. Somos um escritório jurídico empresarial atualizado, de gestão moderna e que busca a excelência, posicionando-se também como um agente da expansão do reino de Deus através dos relacionamentos e projetos sociais. Conte conosco para o sucesso da sua empresa. Matos e Seja Nosca Advogados Associados. Eu tava pensando em comprar um imóvel, mas com esses juros altos, não dá. Lógico que dá. Tava pensando em trocar de carro, mas o preço das parcelas, não dá. Lógico que dá. Será que no futuro dá pra gente mandar a Júlia estudar fora? Lógico que dá. Planejando um imóvel, veículo, investimento, ou até mesmo procedimentos estéticos, intercâmbios, viagens e outros serviços? Para realizar, é só falar com a Demicon. Uma única marca há 30 anos, especialista em consórcio. Retomando mais um bloco do Café com Negócio. Como flui a conversa aqui, legal, né? Que legal. Bons convidados. É outro nível. Evolui, né? Mas isso você tem razão. Porque você já notou que quando só tá eu e você conversando, o negócio não flui. Não Fica vai, muito raso, né? Fica muito fácil. Né? Ô, Gediel, nós precisamos agradecer os nossos patrocinadores, Gediel. É isso aí. Nossos apoiadores, Outdoor Media, há 60 anos no mercado. 60 aí. anos. Que espetáculo, nosso amigo Alisson. E também o nosso querido Johnny da Vepper. Grupo Vepper. É isso aí. Nosso querido Marcelo, também da Nutrivitaminas. E também
Tempero da Fé. Tempero da Fé. Né? Com essa mesa linda, maravilhosa. Aqui, né? Então, e a Use Móveis. Use Móveis, que também nos agraciou aqui com essa mesa, essas cadeiras lindas aqui do cenário. Né? Então, muito obrigado. São empresas que amam o reino e são apoiadores. Esse grupo de empresas que nós estamos anunciando nos intervalos, que anunciam de forma gratuita, é graças a empresas como essas que falamos aqui, de pessoas que têm o coração abençoador. Né? Então, sigam essas empresas, se necessário, comprem, usem. Adquira o serviço. Adquira o serviço, isso aí. Que são empresas com propósito. É isso Agora, aí. eu quero retomar aqui com o Iane e o Marcelo. O Iane, a gente conversou no bloco, comecei a questão do discipulado, né, no bloco anterior. E aí a pergunta vem, né? Como é essa essência, como essa dinâmica do discipulado, inclusive não começou de agora, pelo jeito, né? Conta um pouco para nós aí, como que você faz e como você fazia quando precisava viajar, mudar de cidade, de estado, de país. Fala um pouquinho para nós. Sim. Então, faz 18 anos, né, que comecei um grupo com as mulheres. Com mulheres eu comecei como a gente jogava em vários... nos lugares, nos países que nós morávamos. Então eu fazia, os maridos concentravam e nós, mulheres, as esposas, nos reuníamos, né, e apresentávamos o Evangelho. Tínhamos reuniões que aconteciam dentro das nossas casas, eram semanais também, e aí começou. E aí começou realmente a paixão e a prática da palavra de Deus, assim, né? Nunca imaginei que eu estivesse assim, compartilhando a palavra, eu sempre fui muito tímida, mas o Senhor, né, que faz, para que a gente capacita, para que a gente saiba que não é por nós, mas é pela graça dele. E aí começamos com os grupos de mulheres e o Senhor me alcançou de uma forma com a palavra, né, com a palavra. E quando eu fui apresentada a Jesus, eu me converti, eu comecei a caminhar com o Senhor, mas eu permanecia na igreja. Eu não chegava em casa e lia a palavra. Foi quando eu tive um encontro com o Senhor e na palavra que eu encontrei o Cristo através das Escrituras, aí foi. Que legal. Aí eu comecei, então o que eu faço hoje é justamente passar, né, esse amor pela palavra. É o despertamento pelo olhar para encontrar o Cristo revelado na palavra. Então isso eu tenho feito já há 15 anos. Né? 18 anos eu participo de um grupo de mulheres aqui em Curitiba e há uns 15 anos eu compartilho todos os dias leitura bíblica. A leitura bíblica Você faz diária. Todo dia pela manhã? Eu compartilho a leitura e os estudos são semanais. Okay. Aí eu estou fazendo agora, acrescentando aos estudos semanais também o discipulado. Também é para mergulhar. Como é só para mulheres, e o Marcelo dá uma ajuda nisso também, se envolve, faz algum vídeo de vez em quando. Eu entro também para aprender. É legal. Eu acho que é muito interessante a gente, não só a questão do talento, mas aproveitar as ferramentas que nós temos disponível hoje, né? Às vezes tem tantas pessoas que dizem assim, a palavra de Deus é responsabilidade do líder da minha célula, ou dos pastores que estão lá sobre o altar pregando. E tantas ferramentas como essas plataformas das redes sociais, né? E pessoas como você aí, usar isso para levar o Evangelho, levar essa qualidade de família cristã. Que legal isso, né? Hoje você está no Instagram, YouTube? Só no Instagram. Só no Instagram. Que legal. Deixa eu chamar, Marcelo, me diz uma coisa, trabalhar com a vaidade, não só a vaidade do profissional, porque tem a questão da família também, né, Iane, que envolve tudo. Todo um contexto, né, porque quando o marido sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, né, e o mesmo serve para a questão da vaidade, né, como você disse agora há pouco, né, quando pedimos junto, quando chorávamos junto, né. Mas e para trabalhar com a vaidade, Marcelo? Como que você trabalhou com isso? Existe algum segredo da bendita vaidade da área de esporte? É desafiador, né? Tá. É desafiador. Eu creio que o líder, como nós somos líderes, né? Nós precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Uma das coisas que eu procuro fazer hoje com atletas e pessoas que caminham com a gente, que a gente percebe que
o foco muitas vezes é distraído pela vaidade, é trazer novamente para a visão, né? Para o objetivo definido, para aquilo que a pessoa está fazendo ali, né? Esses dias me deparei com uma situação com um amigo meu querido que perdeu a visão daquilo que ele estava fazendo por vários, né, fatores. Então, como é que a gente trabalha? Trazendo a visão novamente para a pessoa e sendo ajudado também, né? Porque nós também, particularmente, a gente pode se perder, se distraindo com coisas que, né, que não devemos. Tiram do foco, Tiram né? do foco, Tiram né? do foco. Então, preciso de ajuda e procuro ajudar também para se colocar novamente no trilho. Mas aí, quando eu falo da vaidade, como a sua família, tem a família dos atletas também, né? Que é o desafio. É o desafio, porque achando, ganhou X de dinheiro, né? Para quem nunca tinha visto de repente aquele montante, para trabalhar tudo isso aí. E hoje você como eu gosto do inglês, o inglês usa muito a palavra coaching, né? O coaching do profissional, os técnicos, os managers. E aí, esse trabalho que vocês fazem? Porque também tem as esposas dos atletas, né? As colegas, até que acaba todo mundo envolvendo aí. E como trabalhar com isso? Eu creio que a nossa experiência, né? A gente viu muitos atletas que não aproveitaram o tempo, né, de vigência, de produtividade. Trazendo essa consciência, né? Desse tempo de produção que o atleta tem, 14, 16 anos, 18, e lembrando que a vida do atleta ela não é uma linha reta, né, crescente, ela é espiral, com altos e baixos, né, e às vezes ele performa, às vezes ele não performa, então ajudá-lo, né, para a realidade do futebol, né, para que eles possam não se perder, né, e aproveitar o tempo, né, que eles tiveram ali de produtividade. Então, eu acho que é por aí. E você trabalha isso hoje na empresa com esses novos atletas, essas revelações que tem aí e tal, você tem essa pegada hoje com essa galera, essa meninada nova e tal. Tenho pessoas que fazem isso também. Também né? um time teu aí que apoia isso. Eu acho que isso é muito legal porque a tua experiência te dá essa bagagem, né? Pô, eu quero que pessoas tenham a carreira que eu tive, no teu caso, né? Mas também a experiência pós-carreira, né? Eu acho que isso você pode trabalhar muito. Isso é empreender, né, cara? Isso que é legal, né? Isso aí. É um legado que você deixa na vida. Pô, encerrou minha carreira. Encerrou nada. Encerrou o ciclo da sua carreira, né? Você tem muito que fazer, muito que levar aí. E você trabalhar com essa garotada nova, ou até atleta já profissional, levar isso, né? Isso é muito interessante. É muito interessante e a gente vê casos que assim, de repente a vida da pessoa muda num segundo, né? Num gol que ele faz, numa decisão que ele né, que ele participa, daqui a pouco muda tudo, as pessoas, a forma como as pessoas enxergam para ele. O foco da imprensa. Exato. E o atleta muitas vezes, na maior parte, ele não tem estrutura emocional para saber lidar com isso. E às vezes nem familiar, né? A maior parte dos casos. Não tem família. E aí é onde entra vocês com essa bagagem para apoiar, né? E existe uma autoridade para isso também, né? Porque muitas vezes o atleta, ele vive esse momento, né, de expressão, né? E ele acaba perdendo. Então, você puxa ele, né, olhando no olho, vem aqui, é aqui, né? E ele te escuta, ele te presta atenção. Yane, e o papel da família nesse ciclo todo aí? Então, a gente sempre apoiar, né? Sim. Apoiar e entender, porque ao longo do período, eu acostumo, né, vivemos junto com outras famílias e às vezes nós víamos algumas famílias que não estavam juntas com o mesmo pensamento, né? Era o marido e a esposa, cada um com um pensamento, cada um, né, querendo subir a sua própria montanha, né? Então isso gera muita dificuldade, não só para o casal, como para os filhos e para a família. Então, é pensar junto, então é trazer os filhos juntos, é viver aquele sonho junto. Isso é muito importante. E a importância da família nesse contexto todo, né? Como o Gediel comentou, o ciclo é rápido, né? Ou acaba um ciclo e começa outro, mas está embasado, né? Tem o alicerce da família. Eu tenho notado assim, né, Gediel, às vezes atletas até bom, segundo a mim, não conheço pessoalmente, mas pela mídia, mas a gente vê, poxa, como falta uma esposa ali do lado, não é? Como falta uma família para ele, para ela, tem várias atletas femininas também. Muitas vezes, a própria família do atleta é um problema. Olha aí.
Olha só. Porque o atleta ele ganha uma representatividade, né? Começa a ter recursos que eles não tinham. Torna arrimo dessa família. Aí eles encontram uma mulher, sua esposa, e aí existem outro tipo de conflitos, né? Então, muitas vezes fazem do atleta, né, uma ovelha para tirar a lã dele. Sim. Isso aí. E às vezes ele se sente explorado por isso, né? E às vezes acaba se perdendo mesmo, né? Porque as oportunidades são muitas, né? Porque vem a fama, além do dinheiro, você vem a fama, o poder e tal, e isso embriaga as pessoas e acabam se perdendo mesmo, né? E você tem identificado a oportunidade de discipular as esposas, os familiares nesse processo todo? Então, nós temos o grupo de atletas de Cristo, né? Tá. Então, ali a gente está em contato também com as famílias. Tá. Então, isso é maravilhoso, porque aí os dois ministérios vão caminhando juntos, né? Tanto a família dos atletas, como também com as mulheres. Então, isso vai caminhando junto. E aí vai. Ô, Gidiel, você acredita que já acabou esse nosso tempo? Tem que chamar mais um bloco? Que isso, que coisa boa, né? É uma honra chamar mais um bloco aí, por Vamos favor. lá, mais um bloco, são mais 10, 12 empresas que serão apresentadas aí. Acompanhe a gente e daqui a pouquinho tem mais conteúdo importante. Fique com a gente, tá bom? Mais um bloco então. A empresa Nutrivitaminas é a sua escolha confiável para suplementos e vitaminas. Oferecemos produtos de alta qualidade para promover sua saúde e bem-estar. A saúde e o bem-estar andam juntos. Mas você precisa ter em mente que existem alguns pilares fundamentais para que sua qualidade de vida esteja realmente em evidência: a nutrição, os exercícios, dormir e relaxar. Escolha Nutrivitaminas e comece sua jornada rumo a uma vida mais saudável hoje mesmo. Todas as compras podem ser feitas pelo nosso site, nutrivitaminas.com. Entregamos para todo o Brasil. A história da Uzi é uma história muito legal, assim. A gente já vem de um tempo trabalhando com mobiliário de design e o meu sonho e o do Rafa sempre foi trazer o design assinado e que ele fosse democrático, plural e acessível para todas as pessoas. E quando a gente conheceu os produtos da UTIS e dos outros fornecedores que a gente trabalha, a gente percebeu que eles tinham muita conexão com o que a gente queria fazer. E aí que nasceu a Uzi. Esse nome Uzi significa novo, em finlandês, que é um novo momento, novas coisas. E o termo Uzi é tipo use, de usar, me use. Então a gente trouxe isso para dentro do nosso negócio, da nossa loja. O que importa pra gente aqui de verdade, assim, não são tanto as coisas, mas as pessoas. Quando a gente pensa em vender uma mesa de jantar, a gente não pensa em vender a mesa em si próprio produto. A gente pensa nos momentos que vão ser feitos nessa mesa, o quanto as pessoas vão ser felizes no Natal, no jantar, no aniversário. Então a Uzi, ela nasceu com um propósito, esse propósito de unir pessoas, mas não perdendo o design do mobiliário, se conectando dentro das casas, das famílias. Esse é o significado real, assim, da Uzi. Confiança é a soma entre relações sólidas e a certeza de que serviços com qualidade geram resultados positivos. Na Vepper, não entregamos apenas um serviço de ponta a ponta.
mas também a garantia de que estamos alertas o tempo todo. Somos autorizados pela Polícia Federal a atuar nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Inovação, versatilidade e excelência no atendimento são elementos fundamentais no nosso dia a dia, que fazem da Vepper referência em segurança patrimonial e segurança pessoal. Vepper, excelência em segurança. Então, Arquimedes, estamos voltando para o último bloco. O último, mas já, tem certeza? Já, o último. É muito rápido. Um café com negócio. Mas foi muito bom. Está sendo Muito bom, maravilhoso, muito. né? Mas assim, precisamos reclamar com a produção para estender um pouco mais de dia. É mesmo? É muito rápido. Mais um bloco, será? Vamos falar com o Júlio, vamos falar com a Sol, É verdade, com a Sueli, esse pessoal aí, para aumentar nosso tempo. É verdade, vamos. Mas olha, é que o conteúdo tá legal, estamos com um casal maravilhoso, com uma experiência de vida extraordinária, né? Um ex-atleta, mas com uma missão maravilhosa que vem cumprindo dentro da área em que atuou como atleta. Marcelo, que coisa boa te ouvir as suas experiências, mas também entender que é possível, independente do meio que você está, ser esse cristão autêntico, né? E viver a sua fé na integralidade dela, né? Ser intencional com a nossa fé. Viver uma família estruturada, uma esposa que também entendeu a profissão, o chamado do esposo e também não ficou à sombra. É isso que é mais legal, entendeu? De vocês. É que às vezes a esposa fala, não, eu vou só cuidar dos filhos, né? Mas você entendeu também o teu chamado, né? Entendeu? O propósito que tu tinha nesse ambiente. Então, olha, que coisa boa receber vocês aqui e vocês terem compartilhado com o nosso público, um público que talvez está assim, poxa vida, eu tenho aqui meu filho que quer ser um atleta, às vezes não é nem do futebol, de outras áreas, tantos esportes, né? E eu acredito que vocês enriqueceram hoje, né? Porque às vezes nós podemos levar essa experiência para o mundo dos negócios, né? Então, esse comprometimento aí, os meus negócios ou a minha profissão, o que eu exerço, tem propósito, né? Não, e eu achei interessante, no primeiro bloco, né, que vocês comentaram, eu não tenho como separar, né, o meu profissional por ser cristão. Né? E às vezes a gente vê isso em algumas áreas, né? A Yane mesmo com o discipulado, esposa, cristã, continua a ser cristão aonde vai, né? Entende aí o chamado de Deus pro propósito. Ô Yane, ainda dá tempo de fazer uma perguntinha para você rapidinho. Esse desafio todo aí do empreendedorismo feminino, né? Eu vejo que a mulher tem muito ainda que alcançar dentro do empreendedorismo, principalmente, e ainda cristão, né? Porque o empreender é a arte do impossível. A gente entende assim, sabe, Marcelo? Fazer o impossível. Isso é empreender para mim. Entendeu? E aí, trazendo isso para o universo feminino, é um desafio grande, não é? É um desafio grande e eu vejo que o principal desafio aí é a sensibilidade espiritual para discernir a voz de Deus, né? Discernir a voz de Deus no chamado, naquilo que Deus tem, né? Porque às vezes o coração da mulher quer fazer alguma coisa. A mulher quer empreender, ou quer começar alguma coisa, mas será que Deus quer aquilo para ela? Em um momento da nossa vida, eu tinha o desejo de abrir um espaço para eventos, né, infantis. E estava tudo indo assim, encaminhadíssimo. E a gente já tinha encontrado o lugar, estava tudo certo, e chegou na hora de fechar, o Senhor falou não. Não é isso que eu tenho para você, né? Então vai a gente obedecer e dar graças a Deus por isso. Então eu vejo muito a sensibilidade de não ir atrás, muitas vezes, daquilo que nós, às vezes uma ideia ou um sonho nosso, mas que Deus seja o nosso maior sonho, nossa maior busca, né? Então quando a gente está nessa busca pela presença do Senhor e por saber o que Ele tem para nós, Ele vai colocar e a gente vai com sensibilidade e discernimento, saber aonde que Ele está se movendo e nos unirmos e nos alinharmos à vontade dEle, né, dentro desse empreendedorismo. Ou seja, trabalhar com a renúncia, né? Porque se o Senhor, que a gente fala, né, a oração do Pai Nosso, né, seja feita a sua vontade, né? Mas essa sua vontade,
colocar isso, os nossos negócios, nossos sonhos, né, na mão do Senhor é diferente do nosso. Não é verdade, Marcelo? Yane, porque a gente projeta. Né? Salomão disse, olha, você vai projetar, mas a resposta vem dele. Vem dele. Então, essa renúncia não é fácil. Né? A gente vê, porque é um potencial, a Yane como mulher, como esposa, como influenciadora, né? E a gente ouve e eu assisto, né? Eu vejo ela falando, poxa, e entender. E às vezes a gente é tentado mesmo, né? Para um outro caminho, você fala, não, é aqui que eu te quero. É aqui que você vai fazer a diferença para o meu reino, né? É porque, na verdade, assim, eu acredito que você, como influenciadora, deve ter recebido, você tem um propósito, né? Mas às vezes, assim, você tem um número de seguidores interessante, já tem uma influência, a tentação chega, no sentido assim, olha, vamos lá fazer uma mídiazinha aqui e tal, né? Vamos monetizar de forma diferente, vamos criar algo. E às vezes o propósito que te chama, que você tem, é mais importante, né? Eu acho que isso é fundamental, né? E como é bom a gente ouvir isso de vocês. Marcelo, eu acho que você podia deixar aí uma dica para, quem sabe, famílias e até, quem sabe, jovens, né, que têm essa expectativa, né, de eu gostaria de ser um atleta, né? Quais são os princípios básicos, né? Deixa eu pegar o gancho disso, do Gediel, e uma coisa interessante, né? Eu estava até falando ali nos bastidores, né, antes de começar o programa, né? A questão da técnica e o comportamento dele, né? Eu acho que é importante as pessoas ouvirem isso. Porque às vezes você pega, por exemplo, o Gediel, joga muito vôlei, né? Bola para fora. Mas às vezes o comportamento dele não é adequado. Então, de repente, Marcelo, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes ele é até bom profissional. Não só para o jogador de futebol, mas para os atletas em geral, né? É uma pergunta bem pertinente, né? Eu, particularmente, quando eu observo um atleta, que eu tenho interesse em representá-lo, não é a parte técnica dele o que me chama mais atenção. Olha aí, ó. Não Ei, atenção, hein? Não é. É o comportamento, né? Nós agora, no meio do ano, levamos um atleta para Portugal, e é um atleta que observava não somente pelas suas capacidades técnicas, né? Mas como é que ele se portou diante das dificuldades. Olha né? aí. Então, mas por que isso, né? Não é para a gente trazer uma boa imagem, não, porque a gente sabe que isso é o que vai dar substância para o atleta. A parte técnica, né, e tática, o entendimento de jogo é importante, mas realmente aquilo que tiver, né, dentro do atleta vai fazer ele prosseguir por mais tempo. Mas existem profissionais que deixam de ter sucesso devido ao comportamento? Claro, tem? Com certeza. Excelentes, assim, atletas com dom assim, inato, que você vê que eles não vão para frente. Falta de disciplina, né? Não sabe sofrer. O atleta hoje não sabe sofrer. Isso é um detalhe importante. O atleta hoje, o treinador tira do time, ele... Entra em depressão. Entra em depressão. Entra em depressão. E começa a mandar recado nas redes sociais. Joga a culpa em todo mundo, né? A culpa é de todo mundo. E o atleta não sabe sofrer. Então a gente se esforça em ajudar, encorajar o atleta, porque o sofrimento faz parte do negócio. Do processo de crescimento dele, né? Mas ele não entende isso, né? Não. E às vezes sofre a pressão da mídia também, não sabe administrar isso, sofre pressão da família. Cara, que coisa maluca isso, né? Exato. É a parte que nos cabe de encorajar que esse momento menos bom vai passar. Sim. Né? Ninguém quer sofrer, mas quando o sofrimento vem, a gente tirar a lição, né? Passar por ele sem transferir responsabilidades para ninguém. Eu acho que você usou um termo muito interessante, que é a carreira de um atleta de alta performance, ele é uma espiral mesmo, né? Então, uma hora o cara está aqui em cima, outra hora está embaixo, é natural. E assim, Gediel, e precisa entender também, isso não só na área do esporte, e a gente que vida empreende assim, a vida, muitas vezes mais derrotas do que vitória. Não é verdade? É verdade. Às vezes a pessoa está desempregada, não é? Quantos currículos precisa mandar para uma vaga? E eu brinco não é? que a Bíblia está cheia de experiências assim. Sim. Né? Davi é uma delas, né? Davi muito mais apanhou do que reinou. Do que teve vitória, é verdade. Então, ele apanhou muito até chegar a ser rei. Então, a vida é isso, né? Eu acho que a gente precisa estar preparado, né?
nosso público não necessariamente é só de pessoas cristãs, evangélicas, que conhecem a Deus e tal, mas a vida proporciona isso. E quando a gente tem Deus na vida, isso melhora, né? Eu acho que isso ajuda muito a vencer essas batalhas, né? A ótica, né, muda. Eu acho que sim, olha, né? com uma esperança diante dos desafios que tem, com uma expectativa diferente quando Jesus está na nossa vida. Ô, Yane, a gente já está chegando no final, Marcelo, estamos chegando no final, mas eu queria que você deixasse suas redes sociais. Se alguém quiser mandar um direct lá, é possível? Qual é as suas redes sociais? Deixa aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, né, o canal da Yane. E além disso, você só reforça, então, convidando essas mulheres para participar contigo. É isso aí. Tá? Fala um pouquinho para nós, é ao vivo, não é gravado? Fala um pouquinho para nós. Sim. Então, nós temos o grupo de mulheres que se reúne toda terça-feira aqui em Curitiba, né? Meninas, o nome do grupo chama Meninas dos Olhos de Jesus, e todas as mulheres estão convidadas. Olha, legal. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram do grupo de mulheres de estudo bíblico presencial aqui em Curitiba. Ok. Né? Presencial. Presencial legal. Aqui em Curitiba. Então tem esse, e tem também pelas redes sociais, né, pelo meu Instagram, onde eu compartilho tanto a leitura bíblica como estudos bíblicos, contexto que eu amo, a história bíblica. Então isso é muito maravilhoso, os discipulados, enfim. Faço também arte na Bíblia, Bible Journaling, que chama, que também é aquarela. Então eu gosto de tudo isso. Artesanato, então tá tudo. E aí é isso que eu sempre gostei, hoje eu trago para a palavra também, né? Então tem um grupo de pessoas, de mulheres, né, a maioria que seguem por causa dos desenhos e vêm para compartilhar a palavra de Deus por causa dos desenhos. Então é muito legal. Que legal, que legal. E é @Yane_Lipatim. Legal. Tá aí na descrição, você acompanha a Yane, certamente vai ser edificada aí por esse tempo de estudo bíblico. Marcelo, e o seu Instagram? É o principal canal de comunicação no Instagram, né? É Marcelo Lipatim. Lipatim. L-I-P-A-T-I-N. T-I-N. Exatamente. É uma forma de a gente poder se comunicar com as pessoas, né? Aqueles que nos procuram, querem saber mais. Nosso trabalho no futebol é um trabalho personalizado, né? Onde a gente procura captar os atletas, né, de um nível que a gente entende que pode ajudar, né? Então, mas o futebol é interessante que ele tem espaço para todos. Todos, né? Para todos, exatamente. Não, a tua área é só futebol, não é outros esportes, ou você também trabalha empresariando outros? Futebol. É só futebol. Futebol masculino, exato. Que legal. Que conversa gostosa, né? Que coisa boa, que experiências maravilhosas, né? Que vida edificante, né? Eu tenho certeza que os nossos telespectadores foram enriquecidos com história de vida, sim, mas uma carreira linda, maravilhosa, família linda, abençoada. É um exemplo realmente. Marcelo e Yane, Deus abençoe muito vocês. Obrigado, gente. Obrigado pelo que vocês já viveram, você em especial da sua vida de esporte, mas obrigado pelos valores que vocês construíram, essa família linda, esses valores de família, valores de negócios, de empresa, e que continuam fazendo. Né? O reino de Deus está aí, precisa de pessoas como vocês para anunciarem o evangelho do Senhor, que faz a diferença na vida não só de atletas, mas de todos que precisam de Jesus. De muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Ediel, agradecer a Rede Super, os nossos produtores desse programa, a Primeira Igreja Batista, nosso pastor Michel Piragini e os nossos patrocinadores, né? Mais uma vez, agradecer ao Outdoor Media, agradecer a Vepper, Grupo Vepper, agradecer também Nutri Vitaminas, Tempero da Fé, e os imóveis, tá? Esse pessoal maravilhoso que tem apoiado o Café com Negócio, também a nossa área técnica. Sem dúvida, sem dúvida. Essa galera boa, nós fazemos o Café com Negócio, mas vocês não imaginam o timaço que nós temos aqui por trás, apoiando o nosso a aqui produção. É fácil, né, Gideão? Aqui é fácil. O nosso aqui é fácil. Aqui é fácil. Gente, obrigado. Você não desliga a TV, fique com as nossas programações e até o próximo Café com Negócio. Um abraço.